Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Tô aqui pegando meu óculos também, quase esqueci. Procurando ele. Vamos ver se eu acho. Se eu não achar, vamos sem. Achei. Vou convidar a Luciane para a gente falar sobre o transtorno do processamento sensorial, também conhecido como disfunção sensorial. Hoje nós vamos estar aqui para falar um pouquinho sobre o nosso conhecimento, também tirar as dúvidas de vocês. Então podem deixar suas perguntas, viu? Tô aqui, convidei ela. É um prazer ter vocês aqui com a gente na live. A gente vai esclarecer as dúvidas. Vamos também falar sobre um pouco do assunto. Então podem ir tirando suas dúvidas. Eu tô esperando a Luciane. Vou anotando aqui o título da live para vocês, tá bom? Obrigada pela presença. Vão entrando. Aqui são sensoriais. Olá, gente. Eu tava aqui escrevendo o tema. Tô esperando a Luciane entrar também, tá bom? E a gente vai iniciar daqui a pouquinho a nossa live. Estamos aqui aguardando ela entrar. A ideia é esclarecer todas as questões, as dificuldades, as dúvidas, tudo que a gente puder pra vocês, tá? Ah, vou até pegar o caderninho, deixa eu ver se ele tá fácil aqui pra mim, pra caso eu precise anotar uma pergunta também. Apesar que quem hoje vai me entrevistar, né, é a Luciane. Normalmente eu acabo fazendo as perguntas, né, falo com o pessoal. Hoje ela que vai fazer esse papel mais comigo. Mas vou pegar meu caderninho aqui, acho que é costume. É um prazer ter vocês na live. Vou adicionar ela aqui agora pra gente poder iniciar o nosso assunto maravilhoso, maravilhoso. Vamos ver. Oi, Gabi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, você, tudo bem? Tudo ótimo, prazer estar aqui com você. Admiro muito a sua página, seu trabalho. Vira um pouquinho aqui mais pra trás que agora fica pequeno, né? Tá dando para me ver direitinho? Tá sim, e eu, tá dando pra ver direitinho? Tá, perfeitamente. Eu já fixei o tema aqui embaixo, né? O que são os sistemas sensoriais e disfunção do processamento sensorial. E falei Perfeito, que eles podem ir fazendo as perguntas, que nós vamos tirar dúvidas, e falei já sejam bem-vindos. Como a gente está começando perfeito. agora, aí a gente vai se apresentando, esperando o pessoal entrar e qualquer coisa lá vai ficar gravada também, né? Tá ótimo. Quer iniciar a apresentação? Que você é nova Sim, aqui? pode ser.
Oi, gente, tudo bem? Me chamo Luciane, sou terapeuta ocupacional. No momento, o meu maior público de atuação são crianças autistas. Estou trabalhando com o público infantil e tenho estudado cada vez mais sobre integração sensorial, disfunção do processamento sensorial. Muitas mães têm dúvidas, me perguntam muita coisa. E eu conheço a Gabi, né? Eu sei que ela trabalha com isso há um tempo, tem a formação, aí por isso que eu queria fazer essa live, por isso que eu convidei ela para responder as nossas dúvidas aqui na nossa página. E é isso. Inclusive, pessoal, a live vai ficar salva não só aqui no Instagram, como a gente coloca no Facebook e no YouTube também. Aí eu posso até passar para você. Eu não lembro, você tem página no Face também? Tenho. Aí você consegue pôr lá também. Talvez, né? Como tá no meu não vai conseguir ficar gravado na sua também, aqui no Instagram, mas lá no Face dá Sim. pra colocar depois. Ai, tá ótimo. Vou disponibilizar também. Aí fica no nosso Face, fica no YouTube, fica aqui, fica em todo Perfeito. facilitando. Quem não tem um, algum vai ter. E aí, vamos lá. Eu sou Ellen Greenblatt, né? Eu uso assim aqui na internet porque fica menorzinho, mas também o meu primeiro nome é Gabi. Cada estado alguém me chama de um nome. Tem algumas horas que é os dois juntos, as crianças chamam de Gabi porque é mais fácil, os pais chamam de Ellen e fica nessa. É multiuso os dois nomes. Mas aí aqui eu acho que o pessoal conhece mais como Ellen, mas também a Gabi, tá, gente? Eu já finalizei no final do ano passado a certificação internacional pela USC, né, que é a Universidade do Sul da Califórnia. É um trabalhinho, mas vale muito a pena. Imagino. Trabalhinho não, né? Trabalhão mesmo. Um ano Trabalhando. estudando, vários módulos, são dias e horas de estudo. Você continua depois, que sempre tem coisas para atualizar, sempre A tem gente tem que estudar para sempre. sempre. Além da integração sensorial, né, além da certificação, eu fui também fazendo outros aprimoramentos, supervisão, fui trabalhando aí o conhecimento nessa área que é extenso, muito mais do que a gente imagina. Também faço pós em neuropediatria, né, em reabilitação neuropediátrica para terapeutas ocupacionais, pela Unifagoc, e estudo aba, tava fazendo uma pós, mas ia ficar muita coisa. Eu falei, deixa eu terminar uma que é só um ano, aí eu volto para outra depois. Esse ano eu já termino uma e volto para outra. Mas ainda continuo estudando, né? Tem os protocolos, estou estudando de uma forma mais leve, mas continuo. E acho que é isso. Ah, não, tem mais coisa, né, gente? Meu Deus, minha apresentação tá enorme. Eu tô iniciando agora em Formosa o Instituto Teorizar. Estou em conjunto com algumas amigas, né? Apesar de eu estar sendo a responsável técnica e estar sendo a precursora aí de fazer o espaço em si, vai vir mais uma amiga fono e mais uma outra TO para atender adulto e idoso. Então a gente vai ter um espaço legal aí para começar esse trabalho aqui, que é super importante, que não tem muitos locais ainda na região. Até tem algumas clínicas, mas com terapeuta ocupacional, acho que são os dois, tipo, e eu sou a TO dos dois. Acho que agora, acho que agora o hospital também tem. Então é super importante a gente trazer esse conhecimento, tanto da terapia ocupacional quanto da terapia ocupacional com outras áreas. Por isso que a gente vai ter uma série de lives, tanto para o pessoal daqui quanto para outros aí que ainda não conheciam também, tanto nossa área quanto áreas de atuação de outros profissionais, né? Até a gente se surpreende às vezes o que é de atuação de cada um, que às vezes nem a gente, estudando tantos anos e trabalhando em conjunto, sabia, né? Sim. E é isso, acho que a gente já pode iniciar e Sim, Gabi. vocês podem É, reuni perguntas de profissionais que me mandaram no Instagram, pergunta de mães de alguns pacientes meus. Você também me mandou algumas, né, que te mandaram. E vou começar.
A minha live entrevista, para você Olha, tirar uma as das suas primeiras vezes que eu dúvidas. sou entrevistada. Normalmente é entrevista. Muito bom, muito bom. Sim. É, então, Gabi, uma coisa que os pais sempre chegam me perguntando, né? Porque não é uma coisa fácil, não é uma coisa que a gente ouve muito, é o que é processamento sensorial? Como isso funciona? O que é isso? O processamento sensorial, ele é quando a gente, né, quando ocorre a integração das informações. Então, por exemplo, quando eu recebo a sensação aqui na pele, a gente normalmente, quando pensa em sensação, pensa aqui, né, na hora de sentir. Só que para a gente conseguir processar e entender essa informação, ela precisa ser realizada em nível neurológico, então aqui no cérebro. Então ela vai sair daqui, vai passar por todas as áreas, assim, através de todos os, né, não vamos, essa live a ideia é ser pros pais, então não vamos falar os nomes muito difíceis. Então a ideia é ir indo do mais externo, né, do mais Sim, aqui do. Como fala, gente? Agora só porque eu tô tentando falar mais fácil, tá vindo só os nomes difíceis. Periférico. Só do mais periférico pro mais central, que seria o sim, cérebro, né? Então, o que que acontece? Quando a gente sente alguma coisa aqui, aqui a gente só tá entendendo que tem algo acontecendo. Aonde a gente vai processar e realmente compreender, e realmente entender o que é isso, o que está acontecendo, se é uma textura gostosa, se não é, se é quente, se é frio, se é áspero, se é suave, todos esses detalhes, entender às vezes até o objeto que só acontece por causa desse caminho neurológico que faz, né? São conexões neurológicas que vão correndo uma com a outra, certo? Depois sim. O negócio é muito mais, como que diz aquela frase, o buraco é muito mais embaixo do que a gente imagina, né? A gente pensa que é só uma coisinha aqui, só que tem um caminho super complexo que o corpo tem que fazer, e o neurônio tem que encontrar um caminho para chegar àquela sensação ali, né? É Exa muito mais difícil do que a gente imagina. exatamente. Será que voltou? Deu uma caída aqui na internet, mas acho que voltou. Lucy, já voltou para você também? Ih, vou convidar ela aqui de novo, gente, que deu uma caída aqui. Mas tá aqui. Aí, Olá, voltou. A internet aqui não tá, digamos, nos melhores das coisas, mas tudo bem. A gente se vira. tranquilo, a gente vai levando. Quem mandou eu morar no interior? O pior é que não é tão pequeno, não, viu? É? São 125 mil habitantes, E eu tem. que tô mais no interior aqui que você. Tô falando. É que a internet aqui mesmo, não sei, Sim. só a internet. Tem Pernambucanas, Magazine Luiza, tem todas as coisas. E até cinema descobri hoje, eu fiquei, gente, não precisa Nossa, nem sair daqui pra fazer nada. muito bom. Sim, a gente tá 1 hora de Brasília também, qualquer coisa se quiser, tá logo ali. Perfeito. É, Não tem problema, foi só a internet mesmo. Gabi, foi. eu posso continuar naquela mesma pergunta?
Pode sim. Eu queria pedir para você explicar para a gente os sistemas sensoriais. Tá, vamos lá. Nessa daí, talvez eu já responda umas outras. Tá bom. Já faz a da neuroplasticidade junto? Aham. Já lê a da neuroplasticidade, que aí vai acabar falando junto. Ah, o que é a neuroplasticidade e o que ela tem a ver com a integração sensorial e as terapias? Então vamos lá. Qualquer coisa pode você me lembrar das duas perguntas. Uhum. Nós temos, na verdade, né, falam pra gente na escola, a vida inteira, que nós temos 5 sistemas sensoriais, né? Opa, o celular cai, não. Nós temos o olfato, o paladar, o tato, a audição. Qual é o outro mais? Que eu sou muito visual, gente. Se eu não anoto, eu me perco todinha. É, são tato, olfato, paladar, audição e falta um. Ah, tá, é porque eu falei olfato e paladar junto. Ah, Esquece. é. Eu sei só Foi um. isso. Eu também estava preocupada. Enfim, o que era? Não, acabou mesmo. Aí, agora eu vou explicar um pouco dos outros dois. Na verdade, é um 2,5 ali. Tem um terceiro que ainda ninguém sabe onde Esse que a gente só encaixar descobre quando a ele. gente se torna TO, né? Eu também não sabia desses outros dois aí que você vai falar, não. E aí, o que acontece? Tem um que a gente recebe a informação dele é na musculatura, nas articulações e nos tendões, né? Que ficam, tanto a articulação quanto o tendão, fica aqui nesses locais onde tem essas junções, onde a gente consegue fazer mais movimento. Aqui, todas essas áreas têm tendões e articulações. E a musculatura, né? Ele é chamado de proprioceptivo. Não se apegue ao nome, não. Eu vou falar o da musculatura que vai ficar mais fácil. Esse da musculatura, ele vai estar responsável pela nossa questão de noção espacial, ele junto com o tato, ele vai dando uma melhor consistência, né, que a gente chama de tônus, ele que vai desenvolver a consistência corporal, ele vai trabalhar na regulação do nosso nível de alerta vigília, então nosso estado de acordado e sono, né? Então, ele que dá uma regulada aí no nosso alerta. Por isso que, por exemplo, quando a gente acorda e se espreguiça, dá uma acordada, porque ele é responsável por fazer isso, por dar esse Nossa, up. que legal. É muito legal, né? Eu fui procurando, assim, junto com a Cris, que é maravilhosa, né? Vários exemplos, várias coisas assim para ficar mais fácil da gente exemplificar no dia a dia os sistemas. E aí, hoje em dia, as explicações estão um pouco mais tranquilas e mais fáceis. Porque, olha, gente, esse é só o resuminho, que é muito É conteúdo. uma coisa muito complexa também, além de ser muito conteúdo, né? A gente precisa compilar isso de alguma forma para passar para os pais, de uma maneira que todo mundo entenda. Exatamente. E aí, né, por isso que algumas crianças que às vezes têm uma agitação motora muito grande, ou às vezes é aquele padrãozinho mais paradinho, muito quietinho, às vezes você vê que nesse mais paradinho, mais quietinho, se você não usar ali uma atividade, uma coisa mais ativa, ele vai ficando com sono, vai dando eu sou esse, né? Eu sou hipo só no vestibular. Não é nem né? E aí desregula todo o resto. No resto não é hipo, não, mas enfim. Uhum. E aí você vê que a criança fica um pouquinho mais, vai ficando com sono. Se você ficar parada, nossa. Por isso que eu movimento todo dia, porque se eu ficar parada funciona, não. Vai dando sono. E aquela criança que às vezes corre muito, algumas correm muito, né? São várias possibilidades, mas algumas correm muito exatamente por querer buscar assim, essa regulação do sistema proprioceptivo, desse da musculatura e dos tendões, por não estar conseguindo, às vezes, se concentrar. Eu preciso estar em movimento para conseguir me concentrar. Então, na verdade, as duas estão no mesmo padrão, né? Só que uma acaba Sim. ficando mais quieta mesmo, e a outra acaba entrando nesse padrão ali de correr, de pular, de tudo. E também pode ser por outros motivos, esse correr e esse pular. Essa não é a única opção, é só o exemplo desse sistema mesmo. Além dele, a gente tem um outro que eu já falei o nome, que é o vestibular, né? Que ele tá localizado aqui no nosso ouvido, dentro daqueles negocinhos que parecem caracol, a cóclea, né?
A gente chama de caracol, mais fácil. Aham. Nos caracolzinhos, a gente tem 3 canais. Nesses canais passa um líquido por dentro. Parte da composição desse líquido é de cálcio. Cálcio a gente sabe, né, que endurece, calcifica. Então acaba dando essa questão, essa dificuldade, porque quando uma criança tem, quando uma pessoa tem alteração dentro desse canal, né, desse sistema, que é o do movimento, que é o que permite a gente conseguir balançar a cabeça sem ficar tonto, que permite a gente dar cambalhota, que permite a gente andar de barco, de carro. Teoricamente não era para enjoar no carro nem no barco. Quando tá enjoando, tá com uma disfunção aí do processamento auditivo, né? Do processamento do auditivo, não, gente, do processamento vestibular. É cadeira do É do ouvido, né? mesmo lugar, a Besteira. gente se Pera, confunde. pera. E aí, e por que que dá essas dificuldades? Por que que dá essas reações que a gente chama de fisiológicas, né? Por que que dá essas alterações de pressão, essas enjoos? Por que que isso acontece? Porque como esses são 3 canais e eles têm parte da composição de cálcio, eles dão uma endurecida, né? Quando eles dão essa endurecida, não precisa ser em todos os 3 canais, pode ser só uma direção, alguma forma de variação de movimento que vai deixar aquela pessoa, aquela criança incomodada. Então, às vezes, você não se incomoda com a direção do carro, mas você se incomoda quando vão te girar num balanço, por exemplo, naquele brinquedo que girava, que quase não existe mais, precisava existir. Mas tudo bem, né? Sim. Quando ou você não se incomoda, ou você se incomoda no carro, mas não vai se incomodar no balanço, né, que às vezes você tá num ritmo que você controla, quando você coloca o pé no chão, depende muito ali do padrão de disfunção que aquela criança ou pessoa tem, né? E aí, como tem essa questão de ser um líquido meio calcificado, ele calcifica, né, por ter uma composição do cálcio, quando você entra em movimento, no movimento, numa área que deveria estar o líquido se movimentando para passar para as células, ele acaba gerando essas reações aversivas do que o corpo reage, né? De ter enjoo, de pressão baixar, de ficar pálido, de querer sair dali correndo, porque né, o que era para estar fluido, o que era para estar indo de um lado para o outro, está um pouco mais durinho. Não é que calcifica totalmente, não Sim. faz isso, só que ele fica mais digamos, era para ser um líquido, fica mais pastoso, vai. E aí isso não, a leitura que as células deveriam fazer quando o líquido passa, acaba sendo de uma forma aversiva, né? Isso acaba complicando muito o dia a dia, gera na gente os enjoos, as tonturas, as coisas que não deveriam acontecer. No meu caso, não. Se você me Sim. deixar 20 minutos no balanço, tô lá. Eu sou o oposto. A gente tem essa opção também. A pessoa ou a criança que tem um limiar ali, né? Um limiar não, que limiar é outra coisa. Não vamos falar limiar. Tem Uhum. ali a questão de recepção, né? Muito. Eu preciso de muito mais estímulo para chegar onde deveria, né? Eu brinco que no sensorial a gente tem tipo uma garrafa com uma Aham. linha. A gente deveria estar teoricamente por aqui. Sim. Mas nunca vai estar totalmente por aqui. O problema é Uhum. quando você, né, quando a gente fica doente, a gente às vezes fica mais enjoadinho, fica mais sensível. Então, a gente oscila, né? Pode ficar um pouco mais acima. Ah, e às vezes tem umas coisas que você nem sente tanto, quando você tá mais dolorido, você fica um pouco mais abaixo. Tem essa oscilação. O problema é Sim. quando a oscilação é muito grande, né? Quando você tá aqui, que qualquer textura, por exemplo, uma calça jeans, vai te causar um desconforto horrível, às vezes até uma dor, né? O problema é Ou quando atrapalha a pessoa no dia a dia, né? exatamente, oscilar todo mundo vai oscilar e tá tudo bem, são perfis que Sim. todo mundo tem. E no, por exemplo, do vestibular, né, desse movimento que é fácil de entender, quando tá muito abaixo, você vai ver a criança brincando balanço, 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 horas ali, se deixar fica o dia inteiro e tá tudo certo. Só que tá recebendo uma hiperestimulação ali, pode depois gerar enjoo também de tanto Sim. fazer, né? Antes eu não percebia, eu ficava lá com as crianças, ia fazendo, ia junto no equipamento. Quando eu ficava, gente, por que que eu tô assim, passando mal, com enjoo, olhar o que que eu fiz, né? Gente, eu tô 3 sessões seguidas indo com as crianças nos balanços. A gente nem percebe, né? Caramba!
Ainda mais com o meu padrão já sendo mais baixo ali pro vestibular, né? Então Sim, chega a ser bem engraçado. E aí você tem que ter essa noção, né? Porque às vezes ali tá a criança fica, você acha, nossa, que legal, adora, mas também muitas horas, vários minutos ali demais, né? Passou de 20 ali, sim. minutos, 30 minutos, Tudo enfim, tem que tem que ser bem entender quanto que é. observado e na medida certa, né? Nem mais nem menos. Exatamente. Tudo você tem que entender como que é pro organismo da criança. Às vezes ela realmente está precisando de uma entrada maior Sim. de estímulo, né? Tanto que eu antes aguentava muito mais tempo. No começo, assim, do meu trabalho com a integração sensorial, eu ficava meia hora no balanço, tranquilo. Hoje em dia já é tipo uns 15 minutos, né? Diminuiu muito, porque ele vai Uhum, regulando, mesmo na gente já adulto, enfim, é isso sim. que tem a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro de conseguir se adequar, de conseguir se reorganizar de acordo com as situações, os estímulos que a gente vai recebendo. Então, por mais que eu tenha uma disfunção sensorial, que é uma disfunção em nível neurológico, né? O meu cérebro não está fazendo esse processamento adequado, não está enviando a, as informações para as áreas que deveria, ou às vezes até envia, porém me causa angústia, me causa dor, me causa sensações fisiológicas de vômito, de todas essas questões que a gente já comentou. E Sim. aí, o que acontece? Quando vem a integração sensorial, que é a integração desses vários sistemas, vários sistemas sensoriais ao mesmo tempo e de forma adequada, né, no tempo correto, no estímulo certo, a gente consegue sempre a neuroplasticidade, porque a gente está estimulando vários sistemas de forma integrada e aí a neuroplasticidade vai ocorrendo. Isso quanto mais nova a criança, né, mais neuroplasticidade a gente tem, porque tem neurônio sendo formado a todo Sim. instante, eles são, dependendo do, da idade ali, chega a casinha dos milhões, né? É muito, muito, muito mesmo. E mesmo quanto mais velho, sempre ocorre neuroplasticidade, até que estão Sim. fazendo estudos, né, da integração sensorial com idosos, inclusive. Uhum, Porque acontece, né? sim. E aí vamos para o meio ali que ninguém sabe qual é, né? Você quer falar o nome dele? É, Começar o comentário. Falta um sistema ainda, né? Que é o interoceptivo. eita, Que nome difícil. esse Me mostra esse aí, Gabi. vísceras, Fala pra gente. gente. É os das vísceras, é o que é a compreensão do nosso organismo interno. Vamos lá. Né? Então é entender quando que eu tô com a bexiga cheia, preciso ir no banheiro, é entender quando eu tô com sensação de fome, entender a sensação de fome diferente da sensação de dor, né? Tem algumas literaturas que categorizam ele como um novo sistema e tem umas que acham que ele se encaixa mais ou no tátil ou no proprioceptivo. Como ninguém se decidiu ainda, interoceptivo e, enfim, a gente entende a função dele e como ele funciona. A gente não necessariamente trabalha ele na integração sensorial. A gente vai estudando a parte, inclusive, mas quando a gente vai estimulando os outros sistemas, ele já está sendo estimulado, né? E Sim. a gente acaba vendo uma evolução, né, muito grande. E é isso. Aí agora eu vou dar uns exemplos do sistema. Você quer Uhum. perguntar por cada um, explicar um pouquinho mais específico de cada um? Algum que você tenha mais dúvida, que você acha que dá para dar mais alguns exemplos? Pode fazer do jeito que você achar melhor. Tá. Uma coisa que eu sempre falo é que o vestibular, né, o movimento, eu não sei se vocês já observaram quando a gente vai numa montanha russa, você quer gritar, você quer, né, Sim. explorar para fora, assim, colocar para fora aquela emoção. Por que que isso acontece, né? A gente quase nunca se pergunta. Sim. Você sabe por quê? Não. É porque o vestibular, as questões do movimento, ainda mais movimento rápido, ativa áreas do nosso cérebro que são Uhum. responsáveis pela área da fala. Ai, que legal, Gabi. Que interessante. Olha só. É maravilhoso. Então, por isso que quando às vezes você tá ali balançando a criança, ou num balanço, ou dentro da nossa sala, assim, a gente começa a ver ela começa a balbuciar,
começa a cantarolar, começa a fazer assim umas coisinhas, né? Alguns que não falam, outros que falam, começa a cantar mesmo. E sai ali as vocalizações todas por causa disso, porque você vai tendo movimento, movimento. Algumas que têm essa resposta de vestibular mais demorada, né? Precisa de mais estímulo para dar essas respostas. Você vê que depois de um tempo tava ali quietinha, começa a falar, começa a falar, começa a reclamar, começa a brincar, começa a falar contigo. Aí vai fazendo toda essa interação, né? Perfeito. É maravilhoso. E o vestibular também, né, que é esse do movimento, ele também está responsável pelo amadurecimento da musculatura do olho, né? Por isso que também quando a gente balança, quando a gente faz essas coisas, a gente vê a criança aumentando o contato visual, né? E Sim. aí ali a gente precisa do movimento para começar a explorar, para começar a ver, para começar a aumentar essa capacidade de organização. Inclusive, pode ser um dos motivos quando uma criança tem dificuldade escolar, né? Por causa dessa questão do vestibular, ou tá com você precisa de muito mais estímulo para ter uma resposta, ou tá com um hiperestímulo na resposta e aí você não estimula tanto a musculatura do olho. Em um, porque a entrada precisa ser muito maior, e aí vai gerando um nó ali no desenvolvimento da musculatura do olho, e no outro, porque você tem estímulo de menos, né? Aí você vê Sim. algumas crianças que apertam o olho, que anda correndo de lado, que faz todas as questões aí de movimentação com os olhos Uhum. de uma forma diferente, né? Que você fica, gente, por que faz isso? Ou Sim, gira muito, né? Normalmente são sim. questões querendo estimular o olho. Pega um Uhum. carrinho, sem nada, vai isso aqui para demonstrar o carrinho. Então, Aham. pega um carrinho e fica lá deitado de lado, olhando o carrinho, Uhum. né? Algumas vezes pode. O que acontece? Algumas vezes tem umas questões que são de fundo sensorial, né? Ela quer aquele estímulo, aquilo traz um conforto para ela também. E aí vem uma questão comportamental junto, e eu começo a repetir aquilo junto, além da questão do estímulo sensorial, como um comportamento de estereotipia, porque aquilo é Sim. agradável para mim. Uhum. Aí junta os dois, né? Aí juntos os dois. Às vezes, ao invés de eu fazer só porque eu preciso, meu cérebro tá pedindo, às vezes eu faço até porque eu tô gostando da sensação que aquilo me causa. Vira uma Sim. estereotipia, vira uma forma de me tranquilizar também, né? De me Sim. regular. E aí, por isso também uma importância da gente conseguir regular os sistemas, porque não dá para ficar, por exemplo, esse tempo todo fazendo. Tempo todo não, né? Mas muito tempo fazendo Uhum. isso na escola, né? Você vai perder Sim, muita vai acabar coisa. atrapalhando nas atividades. Vamos lá, acho que eu dei os exemplos que eu queria. Foi essa Acho que pergunta? a gente Posso passar para a próxima? pode. Fala muito, né? Fazer o quê? Que bom, estou gostando, estou aprendendo muito, e o pessoal também. O que é a disfunção do processamento sensorial? Eu falei um pouquinho, né? Mas vamos lá. Uhum. O que é Traz um realmente? pouquinho mais disso para gente, por favor. Trago assim, inclusive, um dos nomes, né? Era questão de nomenclatura. Antes a gente chamava de transtorno do processamento sensorial. Por questões de não considerar um transtorno, por questão disso modificar com a intervenção pela Sim. neuroplasticidade, pelas várias questões em si, de discussões e tudo mais, passou a ser chamado de disfunção sensorial, né? Uhum. E aí, o que é a disfunção sensorial? É quando o processamento dessas informações pelo cérebro não estão ocorrendo de forma adequada, né? Então, ao invés de, quando eu olhei para alguma coisa, eu consegui focar e consegui entender logo, não, meu visual não está com a musculatura tão boa, eu tenho que ficar indo mais perto, né? Acontece também no tátil, era só uma textura, às vezes, de uma espuma, que para todo mundo é gostoso, para mim é extremamente aversivo. Meu caminho, né, meu processamento daquela informação não Sim. está exatamente adequado da forma como deveria. E aí, isso é disfunção sensorial. Essas integrações não estão ocorrendo de formas adequadas e esses processamentos de informações também não estão acontecendo de forma adequada. E aí acontece essa disfunção da integração das informações. As informações acabam Uhum. chegando para a gente de forma aversiva, ou trazendo angústia, trazendo desconforto, dor, enfim,
Cada um relata de alguma forma, né? Eu falo até um exemplo do auditivo, quando a gente arranha. Ai, só de pensar já me deu um nervoso. A gente Me arranha arrepiei alguma toda. coisa. Tem gente que se incomoda horrores, né, Lucy? Só de eu pensar. E tem gente que não se incomoda nada. E é isso, Pode, é né? a questão. Não significa que isso vai super afetar a nossa vida, mas porque, né, às vezes um barulho só. Porém, tem pessoas, tem crianças que isso vai ocorrer em mais sons e mais tons. Ah, a gente nem falou do auditivo, né? Eu não falei do auditivo, nem do olfato, nem do paladar. No auditivo, inclusive, Aham. a gente tem as questões do. Não é só o som, né? A gente tem as variações dos sons, então o si, lá, sol, né? Enfim, a forma como está sendo falado, o tom e a vibração. Então, são três coisas que podem incomodar. A forma como se fala, né? A forma mais aguda, mais grave, na verdade, nem o si, lá, sol, gente. Meu pai. Agudo, grave, aí tem umas variações entre o agudo e grave também. O tom de voz, então, se você tá pondo um tom mais firme, menos firme, alguns tons ali vão incomodar. E também a variação da vibração que esse som causa. Então, por isso que algumas pessoas falam, ah, mas se incomoda com esse som, não se incomoda com aqueles. Porque às vezes é uma dessas três coisas dentro daquele objeto que vai incomodar. Não necessariamente precisa Uhum. ser agudo, grave, né? Pode ser por Sim. os outros dois fatores. Por isso que é muitos detalhezinhos assim, mais do que a gente imagina, né? E aí a disfunção é isso, é a pessoa não conseguir se ficar bem, né, tranquila com alguma situação. Mas eu sempre lembro de uma manga, né? A manga, ela escorre Sim. muito quando você corta. Tem gente que adora aquela sensação, vai lamber, vai continuar cortando, Uhum. A vai minha se cara de quem divertir adora. ali. Já viu minha reação? Eu já vi. E tem gente que vai se incomodar com aquela sensação, vai querer cortar ali rápido, lavar e ainda comer com garfo para não continuar tocando a Eu. manga. Essa sou eu. Não gosto de nada melado na minha mão. Tô precisando fazer uma terapia ocupacional com você, Gabi. Não é Preciso fazer uma fácil. sessão com você. Vamos criar aí um plano de intervenção. Você atende online? Você me fala que eu vou fazer um tratamento com você. Então, a questão da integração sensorial é até uma coisa interessante você falar. Uhum. Você não consegue fazer integração sensorial sem os equipamentos suspensos. Sim. Então, online, o máximo que a gente consegue é fazer a pessoa entender o que ela tem, de qual é o processamento dela, Sim. como que acontece, como aquilo ocorre, e ajudar a fazer estratégias, né, para lidar com Uhum. aquilo, tipo os abafadores, descobrir qual textura é mais confortável, dá para fazer algumas estratégias, porém fazer a integração sensorial não dá, Sim. né? Mas aí vamos lá, qual o do processamento sensorial, né? Já respondi outras coisas, vamos. Ó, a próxima pergunta tem tudo a ver com a última pergunta que eu fiz. E agora, o que é integração sensorial? A gente precisou fazer todo um caminho de muitas coisas para o pessoal ter uma base para a gente chegar nisso. O que é essa integração sensorial que o médico pede para ser terapeuta ocupacional com integração sensorial? O que é isso, Gabi? Até só para terminar o da manga, que eu não concluí o pensamento que Ah, a gente. sim. Quando a gente pega, né, a pessoa ou tá nesse nível de, ai, gosto da sensação, ou tá nesse nível de nem quer encostar, ainda tá tudo bem, né? Você consegue cortar, você consegue comer, o outro você consegue comer, lamber, se divertir, fazer tudo, nem incomoda. Porém, quando você acaba deixando de conseguir cortar uma manga, cortar outras frutas, às vezes eu me incomodo com a minha maquiagem porque eu não gosto da textura da maquiagem. Eu tenho que ficar testando. Quando tem várias questões ali que você vê que o tato tá incomodando demais, né? Não é o tato, né? O processamento dessa informação tátil, que é aí que tá a disfunção sensorial. Porque, né, quando atrapalha a sua vida, quando chega num nível de você não Isso. conseguir desempenhar as atividades do dia a dia, gera essa disfunção sensorial
E também está atrapalhando o que os teólogos mais prezam, né? As pessoas terem autonomia, terem independência, conseguir desempenhar todas as atividades do dia a dia, desde tomar banho, lazer, trabalho, enfim. E aí agora vamos para o que é a integração sensorial, realmente. Ela é o processo que organiza essas sensações do próprio corpo e do meio ambiente. Então, o que seria isso? É o que vai possibilitar, através dos estímulos das sensações, de várias sensações ao mesmo tempo, inclusive, gerar essa integração dos processamentos sensoriais, né? Então, a integração sensorial de Aires, na verdade, né, que a integração sensorial é um processo. O tratamento, a metodologia que a gente usa, principalmente quem faz a certificação internacional, é a integração sensorial de Aires. Né? Eu vou até escrever depois no título lá, me lembra se eu esquecer, porque o Tá. pessoal sempre pergunta como escreve Ares para falar para o médico, para pedir encaminhamento Sim. bonitinho. Enfim. E a integração sensorial é o que vai organizar, né, essas sensações, tanto internas quanto da pessoa com o meio ambiente. Né? Sim. E aí é esse tratamento que a gente estuda, que a gente estuda os questionários, né? A gente estuda questionários, a gente estuda testes mais simples com a criança, alguns testes mais padronizados, né? Que a gente faz nos equipamentos. A gente faz vários estudos ali para conseguir entender o perfil de cada um para montar esse plano de tratamento, para montar também estratégias, né? Uma dieta sensorial que a gente chama, de criar situações caminhos, ou às vezes sequências, né, de atividades que aquela pessoa pode fazer que vai Sim. conseguir regular, gerar a integração sensorial nela, né? E Uhum. aí a integração sensorial tanto o processo quanto o nome da abordagem, né? Integração sensorial de Aires, que é a abordagem que estuda a ciência desses processamentos neurológicos e dessa integração de todas essas sensações. Sim, perfeito. Gabi, agora mudando um pouquinho de assunto. Qual a importância da terapia ocupacional junto à equipe multi? Quais as diferenças percebidas quando a criança é acompanhada por diversos profissionais? Ai, é enorme. Sim. Algum tempo atrás, né, eu trabalhava aí no Rio também, do seu ladinho. Uhum. E nessa última clínica que eu trabalhei, a gente tinha, né, a terapeuta ocupacional, a fonoaudióloga, a psicóloga, a psicopedagoga, a psicomotricista e a fisioterapeuta. Inclusive, eu Uhum. fazia atendimentos com elas, às vezes em conjunto. Amo atendimento em conjunto, é Eu maravilhoso. também. Rende muito, é Muito, incrível, muito, gente. muito. Você vai puxando, aí você vai regulando, aí o outro vai fazendo a parte dele, a gente vai Sim, é se incrível. alinhando. Ai, é maravilhoso. Uhum. E aí, além desses profissionais, a gente tinha o pessoal do Denver também, né? Do modelo Denver, o SDM, que é um modelo que veio a partir do ABA, né? Da análise aplicada do comportamento. E aí, gente, teve crianças que em 3 meses eram outras crianças. Sim. E, tipo, por causa dessa integração, assim, sabe, toda. Uhum. Mesmo em equipes menores que eu já trabalhei, que não tinha o Denver, né? Porque no Denver você, além de ter os pais terem a supervisão, tinha assistente em casa fazendo as terapias, tem todo um acompanhamento mais denso, né? Mesmo em Sim. equipes que às vezes a gente não tinha essas possibilidades, você via as crianças melhorando maravilhosamente por ter várias terapias, vários profissionais. Que a gente até volta nessa questão da neuroplasticidade, né? Quanto mais estímulos, quanto mais informações de diferentes áreas que você vai estar estimulando, né? Vai estar integrando e vai estar fazendo mais neuroplasticidade. Tem uma pirâmide, que eu sempre esqueço o nome da pirâmide. Eu acho que se você lembrar o nome dela, você fala. Que ela Tá. mostra que o sensorial está aqui embaixo. Então, ele é a Uhum. base. Você precisa desse bom desenvolvimento sensorial para desenvolver o resto. Até um exemplo que eu dou é quando você pega uma caneta, né? Você precisa da sensação do tato, da propriocepção, para conseguir entender textura, para conseguir entender o quanto você pode apertar, para conseguir entender temperatura, para conseguir entender aquele objeto. E por que a Sim. gente precisa do tato e da propriocepção?
Porque quando você sente uma caneta, para você entender tudo isso, você vai precisar das informações passadas por esses dois sistemas, aí você vai precisar dessa modulação, dessa compreensão do que é aquele objeto, né? Mas antes de chegar no que é aquele objeto, você precisa desenvolver movimentos mais finos da mão para Uhum. conseguir, né, desenvolver o cognitivo de que aquilo ali é uma caneta, de que aquilo é um lápis. Sim. Então, o que acontece? Você primeiro passa pelas sensações, você recebe as sensações, faz esse desenvolvimento motor mais fino, que é desenvolvido pelo tato e pela propriocepção, que é o da musculatura, né? E aí você vai gerar o processo cognitivo, a compreensão de que isso é uma caneta. Então a gente precisa desse caminho, né? Primeiro Sim. sensorial, depois motor, depois cognitivo. Ah, mas então quer dizer que se eu não tiver um sensorial bem desenvolvido, eu não vou desenvolver o cognitivo. Desenvolve, claro. Porém, com Uhum. dificuldades. Às vezes você vai colocar a mão lá dentro da bolsa, tentar procurar um objeto. Só com a mão você não vai conseguir entender qual é qual e vai ficar irritado, abre a bolsa e procura mesmo, olhando. Então não é que não desenvolve, desenvolve, mas às vezes com algumas falhas, né? Sim. O sensorial, ele vai desenvolver musculatura, então às vezes atrasa a desfraude. Ele ajuda a desenvolver a fala também, então às vezes atrasa a fala. E aí, por isso, que quando a junta a gente e outros profissionais, o trabalho vai muito mais rápido, porque eu estou regulando o sensorial, eles estão Isso. regulando ali as partes motoras também, por exemplo, a fala, a fono vai treinando a parte motora e também vai treinando a linguagem, por exemplo, né? Não é só Um uma fazendo a coisa. sua parte, e a criança vai respondendo rápido. Vai, porque eu vou regulando a base, eles vão regulando o meio, o superior, e vai regulando Perfeito. tudo, e ali vai alinhando tudo que a gente Aí a precisa. pirâmide acontece. A pirâmide Muito acontece. bom, muito bom. Exatamente. Gente, eu depois posto a foto da pirâmide com o nome dela, bonitinho, que ela é bem legal. Mas é por isso a gente sempre precisa do máximo de profissionais possíveis na equipe. Sim. Tem sempre que avaliar também a necessidade da criança de passar por cada um, né? Para não ficar uma sobrecarga de Isso, eu terapia sempre falo também. isso para as mães. Sim, mas é importante. Às vezes a gente acha que é muito, mas tem horas que a gente precisa desse boom, né? Dessas várias questões, de vários profissionais Sim, para ir criando, aproveitando ali a neuroplasticidade. É claro que a gente sim. avalia se a criança vai sobrecarregar ou não, se vai Uhum. ser bom, se não vai. Porém, é super importante. Sim, nesse início que acabou de descobrir que precisa trabalhar em cima de um monte de questões da criança, a mãe coloca em várias terapias. Mas com o passar do tempo, a criança vai ganhando aquelas habilidades. Aí eu vou falando, você pode tirar dessa, pode tirar daquela outra, pode tirar daquela outra. Eu vou sugerindo, né? Vou sugerindo. Para a criança não ficar sobrecarregada e para a família também não ficar sobrecarregada, porque a gente sabe o quanto é difícil ficar nessa rotina de terapias, umas, duas, até três vezes na semana, na clínica. Isso também acaba mexendo com a rotina, com a criança. Aí, quando a criança vai tendo ganhos, eu sugiro que a mãe tire. Na verdade, o importante é a gente conseguir conversar com o profissional até para a gente ver, olha, ele já adquiriu isso, tá aí também, para ver se teve essa generalização, né? Porque às Sim, vezes, melhorou em casa, mas na escola ainda não melhorou. Ah, sim. melhorou em casa, na escola, mas na terapia a criança ainda apresenta algumas dificuldades. O terapeuta ali que tem os testes, tem as questões, vê Essa é a que tem importância da questões gente trabalhar em importantes. equipe, conversar em equipe, né? Perguntar Exatamente, para o porque outro às vezes profissional tá... se Pode falar. perguntar para outro profissional se já é o momento de dar alta, que a alta também existe, gente. Sim, é importante. Porque às vezes parece que tá bom, que tá super adequado, e você vai ver em outros ambientes e não tá. Ou às Sim, vezes em vários ambientes tá, mas quando você vai ali fazendo os testes que são mais específicos, que você vai ali pegando mais firme, digamos assim, você vê que a criança ainda tá com dificuldade. sim. Porque eles têm a capacidade de mascarar, né? Assim como a gente mascara Uhum, quando a gente não tá bem, assim como a gente mascara nossas dificuldades, as crianças também mascaram com as dificuldades dele. Por isso a sim, importância dos testes padronizados, da gente continuar fazendo os testes, de fazer reavaliação, porque às vezes sim. a nossa vista parece que tá ok, Uhum, mas às vezes não tá ok. sim. Eu tive uma adolescente que a gente demorou 9 meses para conseguir fechar um diagnóstico, assim,
definitivo dela, com eu com a Uhum. psicóloga conversando, de tanto que ela mascarava. Aham. Por isso que é importante a gente sempre ter essa percepção, conversar, fazer mais Sim, conversa, fazer fazer mais as avaliações padronizadas, de trabalhar em cima de avaliações padronizadas, está trabalhando sempre com gráfico para a gente conseguir ver os resultados ali, para ser uma coisa bem visual, sim, para sim. É, quando for, no for ter sensorial, que a sair gente tem daquele alguns profissional, gráficos, sair embasado cientificamente. Não sim, porque a muito gente está importante. falando, porque a gente acha, mas tudo sempre embasado na ciência. Às vezes pode até ser bom, né? A gente falar, olha, você não quer conversar com aquele profissional, ver o que que ele, se ele não quer fazer uma reavaliação, se ele não quer ver, porque às Sim. vezes a criança já evoluiu mesmo. E aí, como às vezes o profissional, às vezes tem uma percepção maior e acha que precisa melhorar algum pouquinho, enquanto ele não faz uma reavaliação, ele continua às vezes trabalhando na mesma questão e a gente Sim. mesmo faz esses erros. É, às vezes a gente acha, não, precisa continuar trabalhando ali, quando você vai ver tá já normal ali, né? Dentro do esperado para a idade, porque normal Sim. ninguém é, né? É. Lembrem que garrafinha, a gente sempre oscila quando tá Isso. doente, quando não tá. A gente tem as oscilações, porém, digamos que está mais alinhado com o que é adequado para minha vida. E Então a quando para gente de mesmo atrapalhar o dia precisa, a dia. exatamente, a gente mesmo precisa de estar atento, porque às vezes a gente continua achando que ali tá uma disfunção e às vezes é só uma dificuldade Sim. da criança que todos nós temos, né? Não tá mais Uhum. atrapalhando a vida dela. Então, é esses cuidados assim que a gente tem que ir tomando, vendo os horários de alta. Às vezes a gente vai diminuir a integração sensorial, vai trabalhar mais as atividades de vida do dia a dia, vai trabalhar mais a parte motora. Apesar que na sessão, né, por normalmente a sessão de ser de 50 a 45 minutos, a gente trabalha as questões dos equipamentos, trabalha a motor, vão várias questões juntas, né? Tem sessões que trabalha a seletividade alimentar junto, então vai as Sim. frutas, vai texturas, vai um monte de coisa junto. Então, às vezes o plano de tratamento normalmente eu Faz regulo, tudo né? numa sessão só e tá fazendo tudo ao mesmo tempo. AVD, integração sensorial, seletividade alimentar e flui. Porque às vezes eu faço uma análise assim, se a criança está muito desregulada, eu começo ali regulando ela mais, trazendo maior compreensão do corpinho dela, do mundo. Tendo essa Uhum. melhora assim, eu começo a introduzir mais coisas. Primeira coisa eu vou fazer, né, quando precisa da integração sensorial, a integração sensorial e começar o processo de aprender a tirar e pôr o sapatinho, né? Isso é as duas coisas que eu inicio assim com a integração sensorial. Depois, se precisa de seletividade alimentar, vou introduzir a questão de trabalho da seletividade alimentar. Ah, tem dificuldade em conseguir tirar e pôr a roupa. Ah, vamos aproveitar que brincou com as coisas, que sujou. Vamos trocar de roupa. Ou, ah, vamos brincar de princesa, de Batman, de não sei o quê. Porque a gente sempre tem que dar sentido. Porque senão, imagina uma Sim, criança tem que ser brincadeira e tem que ter brincadeira divertido. pra ser divertido e pra ter sentido. Porque imagina, você tá tirando a roupa no consultório, a criança não tá entendendo, ela vai começar a tirar a roupa em todo canto. Tipo, né? Sim. A gente acha que eles não têm noção, mas cria noção sim, gente. E é Você vai bom até fazer um negócio a várias gente vezes. falar sobre isso, que às vezes as pessoas de fora pensam que a gente está só brincando. Mas não é só brincando. A gente está fazendo tudo isso que a gente está conversando em uma brincadeira. Exatamente. É que a base, né, de uma criança, o trabalho dela, a forma como ela vai desenvolver, a forma como ela vai aprender, a forma como ela vai precisar de tudo na vida é brincando. Sim. Tem um estudo que ele fala que sem brincar a gente precisa repetir uma coisa umas 500 vezes. E na Uhum. brincadeira você precisa repetir 15 vezes, mais ou menos, 20 vezes, né? A média, assim. Perfeito. Serve até pra gente que é adulto. Isso. O quanto você criando, não pegando aquelas musiquinhas de ensino médio para ouvir as coisas Sim, de química, o quanto você pegando algumas musiquinhas, algumas coisas ali de brincadeira, assim, você acaba decorando, lembrando ali. Eu não decoro música, não. Eu falo que eu preciso para fono, porque eu não decoro música, não. Pra mim, é sério, decoro não. 300 mil anos escutando Mundo Bita. Eu só sei bom dia. E não tem ritmo também, não, eu nem só tem. canto as mesmas para as crianças também. Eu ainda não gravei outras músicas. Eu preciso fazer isso. Acho que nós dois precisamos ir pra fono, hein? Sim. Só canto as mesmas. Tadinha das crianças, não deve aguentar mais.
Não, eu uso o celular mesmo e canto com o celular, aí vai. Então, o que eu fazia? Eu usava sequências de letras, frases, funcionava super pra mim. E é isso, era uma coisa lúdica que funciona. A gente precisa do brincar. Qualquer ser humano, o brincar vai estar sempre presente na nossa vida. Na infância, é um brincar mais com brinquedos, com, que legal, a tia aqui toda colorida, né? E Uhum. depois vai evoluindo. No adolescente começa mais os jogos, outros tipos de brincadeiras. No adulto, teoricamente, a gente deveria ter o brincar também, então os jogos também, as conversas que a gente brinca com amigo, que a gente sorri, são formas, né, que a gente acaba chamando até do lúdico, acaba não falando mais brincar, mas são formas de causar diversão para gerar aprendizado, para gerar compreensão, seja compreensão de um meio social, compreensão das Sim. regras do jogo. A gente sempre usa as brincadeiras, a gente sempre usa esse lúdico, né? Dá exemplo aí que eu falei demais já. Não, tô adorando essa live, tô aprendendo muito também. Acredito que o pessoal que está assistindo a gente também está aprendendo bastante. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, vocês ainda podem mandar, tá? Pode mandar que a gente anota aqui e responde para vocês. Eu ainda tenho perguntas, Gabi. Pode fazer. Vou continuar as minhas perguntas aqui. Pergunta de uma mãe que me mandou no Instagram. Posso olhar atividades sensoriais de terapeutas ocupacionais no Instagram e fazer com meu filho em casa? Então, vamos lá, polêmica. É legal sempre saber qual é a disfunção do seu filho, né? Se você vê que uma criança, o que acontece? A gente até nem comentou isso. O que acontece na integração sensorial quando a gente trata de uma disfunção sensorial? Qual é o problema? Vamos pensar. Vamos pegar minha bonequinha aqui. Vamos pensar que eu passar a mão nela, para mim seria aversivo. Se eu vou lá e pego minha criança, vou passar a mão, olha que gostoso, que bonitinho. Não é uma questão de comportamento, não é algo que com insistência você vai resolver. Não resolve. Porque não é, lembra, disfunção sensorial, o processamento sensorial não ocorre na sensação, não ocorre aqui na mão, não é superficial. É um processamento neurológico. O que é esse processamento neurológico? Quando é agradável para você, você cria mais conexões de que aquilo é agradável. Quando é aversivo para você, você está criando mais conexões de que aquilo é aversivo. E aí esse é o problema. Se você ainda não percebeu, se você ainda não entendeu quais as dificuldades, quais as questões que estão alteradas na criança, é sempre bom pegar as orientações do terapeuta ocupacional e perguntar, olha, você acha legal fazer essa atividade com ele? Eu tinha uma mãe que fazia isso maravilhosamente, eu ficava tipo, ai, que lindo! E é muito importante, porque senão é isso, não é que você não tem como trabalhar a disfunção sensorial, né? Esse erro de processamento neurológico insistindo, porque ele é nível neurológico, então ele cria mais conexões daquilo que é negativo. Então, Sim, poder pode, se você tiver certeza de que aquilo não vai ser prejudicial para ele, né? Que aquilo não vai ser negativo para ele. Se você tem uma boa compreensão do que é aversivo, do que não é, do que vai ali prejudicando, o que incomoda ele, o que você vê que vai deixar mais hiperestimulado ou mais hipoestimulado. Porque o que acontece? Vou contar um segredo para vocês. A gente fala mais de hiper e hipo, só que não é só isso. gente de Deus. Aquele momento rindo de nervoso, né? Aham. A gente tem várias formas de questões de disfunções sensoriais, de formas de processamento sensorial inadequado, digamos assim, né? Então, Uhum. tem a questão quando eu falei aqui da caneta, por exemplo, para eu me compreender uma caneta, eu preciso fazer, eu falei até o nome, a modulação. Já é quando tem disfunção de modulação. Enfim, e vai criando raminhos com nomes de cada um. Então, apesar da gente falar mais o hiper e hipo, para ficar mais fácil, para ficar mais visual, tem outras disfunções. Então, por isso que é importante, né, conseguir fazer uma avaliação, conseguir entender as dificuldades, as disfunções daquela criança ou daquela pessoa, para você entender o que te deixa mais alerta, o que te deixa menos, o que tá te deixando mais estressado. Por exemplo, eu escutar música eletrônica
me estressa num nível que eu fico querendo morrer Sim. quase. É horrível. Não são todas, é aquela que é tipo tudo batida, sabe? Aquele. Aham. Nossa, Pode me incomoda. lembrar, cara. Tô até gaguejando aqui. E é um nível que me incomoda a batida de um funk, que não é totalmente a mesma coisa, não vai me Uhum. incomodar da mesma forma, Sim. né? Então é por isso, é você entender. E eu fico estressada. Se eu escuto música eletrônica, eu fico, puta, eu vou começando a ficar assim de cara fechada. Eu fico, gente, o que tá acontecendo? Aí eu vou escutar, tá escutando música eletrônica, sabe? E Sim. é isso, é você conseguir entender o que, que vai te afetando. E aí o que deixa as pessoas com sono, que é música clássica, que é ópera, que é umas músicas mais tranquilas, o MPB, me deixa animada. Ué, nunca vi isso. Essa foi boa. O processamento aqui é diferente. Diferente. Muito bom. Então, é a gente entender essas questões de que, né, não é igual para todo mundo. Por isso que a Uhum. gente demora, por mais que a gente feche, às vezes, um diagnóstico ali em um mês e meio, umas 4, 5 sessões com a criança, é o básico ali que a criança apresentou pra gente, né? A gente vai, tem, é claro, as avaliações padronizadas, tem o que a gente fez, mas aquilo vai modificando, por isso a gente também reavalia. Porque tem mudanças. O meu não mudou com as músicas ainda não. Meu música é todo doido no meu celular. Você tem Ai, algum meu para você dar Deus, exemplo é pro demais. pessoal também? Oi? Você tem algum para você dar exemplo pro pessoal também? Eu já me expus aqui todinho. Ah, não fico me expondo, não. Ah, eu me exponho. Não, não. Não, mas até que eu tô muito tranquila pra, pra música. Acho que uma coisa, assim, dessa parte auditiva que me incomoda muito são fogos de artifício. Quando eu era É. criança, eu não suportava, era insuportável. E agora, na fase adulta, eu ainda tampo os ouvidos. Mas assim, né? É uma bagunça que só fogo de artifício. É mudança de som, de tom, de vibrar. É tudo, né? Pra mim é bem insuportável isso. Eu gosto tanto dos fogos que, tipo, por mais que às vezes me incomode um pouquinho, o meu entusiasmo é tanto que Não, a mim me incomoda muito. Me incomoda muito aquelas bexigas, aquelas bolas de uhum. aniversário. Quando alguém estoura, não estoura aquilo perto de mim, não, que me desorganiza toda. Eu quero ir embora do aniversário. Eu amo estranhar. Me incomoda Tá demais. vendo como é tão diferente? As duas têm questões de se É, incomodar com sons, mas é totalmente diferente um do outro. sim, pra você ver. E é isso, gente. Isso é por isso que os pais eles falam: ah, você consegue entregar rápido? Eu fico, não, não. Aí é Lucas, gente. Deixa eu ver se eu lembro. É Lucas. Ele falou que bexigas também dá desespero pra ele. Tá vendo? Não sou só eu. Não é CVC, não é, Mas não é. aqui, ó. Lucas, você tem alguma pergunta pra fazer? Aproveita aí. Você é o moço das perguntas, adorei a live contigo. A Olha, Vanessa Vanessa falou que se também. incomoda. Sou do time que se incomoda com barulho. Bate aqui, Vanessa. Boa Se vocês tiverem tarde, algumas Vanessa. perguntas, podem mandar também, viu? Sim, porque eu tô quase acabando com as minhas aqui. A gente vai deixar um momento para responder a pergunta de vocês, se tiverem mais perguntas agora, tá, gente? Gabi, pronta para a próxima pergunta? Pronta. A integração sensorial pode me ajudar com o meu filho na escola? Como? Pode. Eu até comentei um pouquinho disso sem querer aí. Uhum. Mas o que que acontece? Não sei se você sabe, se o pessoal sabe, mas, por exemplo, a dislexia não pode ser diagnosticada numa criança que tem disfunção sensorial. Hum, Porque às vezes, isso tá no DSM, inclusive. Se tiver alterações, ele não bota disfunção, né? Bota alteração sensorial. Se aham. tiver alterações sensoriais, não pode diagnosticar criança com dislexia. Porque que acontece? Se eu não tenho uma estimulação da minha musculatura do olho adequada, que acaba não acontecendo por alguma disfunção do sistema vestibular, que é o do movimento, aquilo ali vai gerar uma habilidade muscular
muito menos desenvolvida, né, para aquela criança. Então, e aí o que a gente pode entender? Numa escola, você tem o caderno, a caneta e ainda tem que olhar, voltar. Só de olhar e voltar, isso daqui já causa um movimento. Se eu tenho uma disfunção desse movimento, isso daqui já vai me incomodar. Se eu tenho uma Exatamente. questão tátil, a, a página passando aqui já vai me incomodar. Às vezes, a textura da minha caneta vai me incomodar. E aí, como que eu não vou ficar com desatenção? Como que eu né, não vou ter dificuldade em aprender se eu tô com uma dificuldade em focar, né, com meu olho, se eu tô com dificuldade, às vezes, até de reconhecer as letras, porque eu não consigo ter esse foco, não tenho. A gente fala foco para ficar mais fácil, mas são Uhum. várias questões que desenvolve, né? Que a gente fala de figura fundo, entender o que tá à frente, o que tá atrás. São várias questões visuais que vão desenvolver por causa desse aprimoramento da musculatura. Tem as questões, às vezes, de barulho também. Um cérebro com disfunção sensorial, ele vai ter uma dificuldade em descartar essas sensações, né? Então, às vezes, vai acumulando as sensações, por isso que às vezes me dá crise, por isso que a gente tenta evitar algumas sensações que a gente não gosta, porque por Sim. mais que a gente não tenha disfunção, por a gente não gostar, vai demorar um pouco mais para aquilo fluir, Uhum. para aquilo ir embora. Então, é um motivo da gente querer que me incomoda isso aqui. Eu não sei nem se vocês estão ouvindo. Tem um Eu lava-jato tô aqui do meu ouvindo. lado. Lava-jato aqui do lado. Eu fico, gente, que barulho maravilhoso! O dia Nossa. inteiro, só não tem de domingo. Ainda bem que eu não fico em casa nos outros dias. Ai, ai. Mas e aí é isso que vai gerando essa dificuldade, né? Sim. Muitas questões ali, essa dificuldade de deixar as sensações irem embora, a dificuldade, às vezes, de processar ou de estar com o sistema sensorial mais adequado possível, vai me gerando questões de dificuldades escolares, vai me gerando dificuldade de atenção, dificuldade de foco, várias questões ali por estar desregulado, né? E Sim. é aquilo que a gente falou, quando eu não tenho um bom desenvolvimento sensorial, eu às vezes não tenho uma boa percepção de mim, nem uma boa percepção do ambiente. Pode ser aquela pessoa que sai esbarrando em tudo, não vai ir bem numa educação física, porque não tem essa noção de tempo, né? De quando que eu tenho que pegar algo. Tudo isso vai desenvolvendo ali pela parte do desenvolvimento sensorial e motor. Também Sim. volta para a questão do porquê que a gente precisa de uma equipe multi. Enquanto eu estou trabalhando ali uma regulação ali, bom desenvolvimento da propriocepção, da musculatura, do tônus, né, que é a consistência do corpo. Eu vou trabalhando ali várias questões, o fisioterapeuta, né, o educador físico, o psicomotricista vão criando atividades ali que vai trabalhar mais fortalecimento dessa musculatura, junto comigo, né, que a gente vai fazendo atividades ali com peso, com outras coisas também. E aí vai integrando várias situações e aí você vê um bom desenvolvimento, você passei aquela etapa, posso ir para a próxima, né? Porque às Sim. vezes são várias questões. A gente pensa às vezes que as coisas são muito simples, quando a gente vai estudar, esmiuçar, nossa senhora. É exatamente. Vou dar uma fechada na minha janela que tá desse tamanho aqui, porque eu Tá bom. cansei. Deixa eu ver se eu Gente, consigo. se alguém tiver alguma pergunta, a hora é agora, hein? Pode mandar. A gente já reuniu todas as perguntas que vocês deixaram no decorrer da semana e fizemos a live em cima disso, mas se alguém ainda tiver alguma pergunta, pode mandar, que no finalzinho a gente responde, tá bom? Tá, voltei. Você tem alguma pergunta sua? Minha? Mais alguma aí? Deixa eu ver se alguém escreveu mais alguma Ah, coisa. Gabi, eu tenho uma pergunta assim, uma questão que aparece muito para mim na clínica, né? Crianças que mordem, criança que morde muito. O que que pode estar acontecendo ali? Tá, vamos lá. Várias opções. Lembra que eu falei que o proprioceptivo é da musculatura e da articulação e tendão? O que, Uhum. que a gente tem aqui? O que, que a gente tem aqui? O sistema vestibular, Não, aqui. articulação, Tá. Uhum. Articulação, tendão, musculatura. Quando eu mordo, o que é o movimento? articulação. Articulação, tendão, tudo isso.
Então, pode ser tanto uma questão de uma busca proprioceptiva, né? Busca não é padrão sensorial, é um comportamento, né? Uhum. Ele ocorre por eu estar buscando sensação. Por que que às vezes eu busco sensação? Porque você já viu o homúnculo? Não. Que isso? Que? Se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o homúnculo, porque isso só vai fazer sentido com o homúnculo. Eu vou imprimir o homúnculo aqui para mostrar para Já vocês. devo ter visto, mas eu não lembro. O que que é? O que que é? Um homenzinho muito lindo, Aquele homem representando. que tem uma cabeça grandona, as mãos grandona, aí o corpo é pequeno. Lembrei, sabia que eu conhecia esse nome de algum lugar, das aulas de neurociência. Exatamente. O Lembrei. homúnculo, gente, tem uns beiços aqui na frente, as mãos enormes e os pés médio. A boca e a mão é assustador. É. E aí eu vou até imprimir aqui para mostrar, mas enquanto isso eu vou explicando. Só deixa eu abrir aqui. O que que acontece com o homúnculo? Ele é a representação do nosso desenvolvimento sensorial e motor, né? Tem os dois. Da parte do cérebro aqui, a gente tem áreas perto, mas responsáveis por cada um. No homúnculo está a resposta também do porquê posso estar mordendo e trazendo muita coisa à boca. Porque como os lábios, como a boca, que é uma região muito sensível, onde eu recebo muita informação, se eu ainda não processei, se eu ainda não compreendi muito bem o resto do meu corpo, eu vou onde é mais sensível. E aí, o meu espreguiçar, que deixaria mais eu em alerta, o meu pular, às vezes não está funcionando, aqui como é mais sensível, quando eu mexo com a articulação daqui, quando eu trabalho a articulação daqui, eu acabo conseguindo uma regulação, eu acabo conseguindo uma atenção melhor, eu acabo conseguindo desenvolver melhor. Quantos adultos não mordem a caneta? É verdade. Hein? A gente fala das crianças porque, gente, às vezes a gente cria um tumulto, tipo, tudo bem, tem horas que realmente tá num nível excessivo. Mas às vezes Uhum. a gente não para pra ver quantas vezes a gente se regula no dia, né? O Sim, quanto a gente morde as coisas. Ai, tô com vontade de comer algo crocante. Ai, quero correr um pouco, quero caminhar. Nossa, tem tantas vezes que a gente sente uma sensação ali de fazer alguma coisa para se estimular e que no fim a gente tá tentando se regular, exatamente. né? É que a diferença é que a gente já criou um pouco mais de noção de regras de mundo, de regras sociais, de compreensão de lidar com o outro, e talvez seja menos diferente nossa regulação, e talvez não também. Ali, a Vanessa falou que se balança de um lado para o outro. Eu adoro ir correndo, pulando, parecendo um chapéuzinho na Ah, floresta. muito, muito bom, gente. Depois das minhas lives com a Gabi, que é uma neuropsicóloga que é autista, eu parei, eu falei, desisto, eu dou exemplo de mim todinha. Eu tô pegando um músculo aqui para mostrar para vocês. Já que vocês estão dando exemplos, o que eu gosto de fazer para me regular é andar de bicicleta. Gente, eu volto outra pessoa depois que eu ando de bicicleta. É incrível. Me sinto Maravilhoso. muito O que bem. está envolvido no andar de bicicleta? Bastante articulação, bastante musculatura. O sistema Envolve vestibular, né? sistema vestibular, envolve vento, a sensação, ali, cheiro. Ainda mais que é de frente para o mar, envolve tudo. Envolve Envolve tudo. a parte visual, a gente volta a outra pessoa. Sim, é maravilhoso. Cadê o sensorial e o motor juntos? Estavam ali. Achei ele, só falta imprimir. Ele é lindo. Nossa, lindíssimo. Brincando. Ai, ai. Deixa eu abrir a imagem aqui para imprimir. Pessoal, se alguém quiser mandar mais uma pergunta, pode mandar, tá bom? Dá tempo? Ainda dá tempo. Agora só falta uma aqui para finalizar com a Gabi. Aí a gente pode responder se vocês tiverem alguma pergunta.
É muita coisa que tem para falar, né, Gabi? A gente já está a 1 hora e 15 minutos de live. E isso foi só uma pequena pincelada na integração sensorial, né? Foi. E na É uma terapia ocupacional, uma pequena pincelada. pequena pincelada. Por isso que tô doida para mais lives, mais coisas, Sim, mais tudo. Aqui, ó, que coisinha linda, gente. nossa, muito lindo. Ele é a representação de como o nosso cérebro desenvolve, quais áreas são mais sensíveis, né? Então, aqui, ó, a boca é enorme no sensorial, a língua, aqui, a região do lado também. A gente tem essa questão aqui muito sensível, os lábios também. Então, eu às vezes vou querer morder muito por causa da propriocepção, às vezes eu vou querer morder muito porque a propriocepção tá me regulando, às vezes eu vou querer morder, sentir, passar aqui, morder por causa do tato. Então, são inúmeras opções por causa das disfunções ali da criança, né? E aqui você percebe, ó, o quanto que eu preciso trabalhar essa mão no sensorial para ter um bom desenvolvimento motor da mão, né? Uhum. Eu até falo, brinco, né? Porque o pessoal, eu sempre pergunto se engatinhou. Engatinhar, engatinhar é vida, gente. Quando engatinhar desenvolve mil coisas. Quando você engatinha, você tá trabalhando musculatura, tato aqui, ó, de toda essa parte da mão. Quando você tá engatinhando, você começa a olhar para as laterais, você começa a desenvolver visual, você começa a desenvolver escápula, né? Cintura escapular, aqui a musculatura da cintura escapular. Que se você não tem isso, você não tem uma boa escrita. Você começa a desenvolver a que a gente chama de dissociação, de não andar igual um robô, né? Você tem molejo. Sim, Se você não desenvolve o molejo, você vai andar igual um robozinho. Tu não vai ter facilidade em dançar. Vai ser aquela pessoinha meio dura. Então, engatinhar vai trabalhando, desenvolvendo todas essas questões. Por isso que você vê muita gente brincando no chão com a criança, botando ela para escalar no chão, escalar no alto. Porque a gente precisa desse movimento, de todas essas questões, dessas sensações, desse trabalhar esse olho explorando o resto. Porque tudo isso é importante. São vários sistemas juntos de uma vez sendo trabalhados. E por isso que é tão importante o engatinhar. E às vezes a gente fala, ah, não, tudo bem, engatinhar, tá tudo bem, não. Tudo bem, tá, né? Porque não deu pra fazer na hora, mas acaba, muitas vezes, tem horas que não. Às vezes a criança não engatinhou, mas foi brincar bastante no balanço, bastante no parquinho, fez a escalada, acabou se estimulando ali de outras formas logo em seguida, então, né, não acabou interferindo. Porém, tem horas que acaba interferindo e gerando atrasos ali, também desenvolve musculatura de esfíncter, que é do desfraude, né? De você sim. conseguir ter controle da musculatura pro xixi e pro cocô. Então, tá vendo? Isso é só engatinhar. É, muita coisa dá para trabalhar, né? Dá. É muito importante. Sim. Vocês têm mais algumas dúvidas? Ou a gente já encerra, que a gente falou bastante. Eu falei bastante, né? Gente, se quiser pode mandar dúvidas, hein? Ainda dá tempo. Eu só tenho uma última pergunta, Gabi, para a gente encerrar. Pode falar. O que a seletividade alimentar tem a ver com a disfunção do processamento sensorial? Vamos voltar pro homúnculo? Então, o homenzinho aqui. Vocês estão vendo que a boca tá enorme aqui, né? O que seria uma seletividade alimentar? É quando eu fico seletivo no alimento. Ah, eu como duas, três frutas, eu como só um tipo de textura, eu como só. Igual me perguntaram nesses dias, ai, quando vai saber se eu só não gosto do alimento ou quando é uma seletividade alimentar? Ué, se a criança só não come um, dois alimentos, tá tudo certo. O problema é quando ela não come todas as frutas, come duas, uma, três, né? Você vai entendendo ali a seletividade alimentar a partir do quanto que ela é seletiva. Ai, eu até como bem, mas não como nenhuma fruta. Às vezes eu pergunto, ah, seu filho tem seletividade? Ah, não, mas ele não come nenhuma fruta. Eu falei, então. Porque às vezes é aquela textura, é aquela questão, né? Pode ser só uma dificuldade alimentar, tem que avaliar muito de acordo com quantas come, quantas não come. Mas o que que tem isso a ver com a integração sensorial? O cheiro pode incomodar. Eu posso, às vezes, não comer certos alimentos por causa do cheiro. Alguns cheiros podem ser muito aversivos para mim. Ou, às vezes, eu nem tá sentindo. Então, aquilo interfere no meu paladar. Eu não consigo achar gosto naquilo porque não tô percebendo o cheiro daquilo. Pode ser o paladar.
língua, boca, né? Que você viu que é enorme, né? Sim. Fixa você aqui atrás de mim, ó. Porque vocês veem, ó, que a boca, os lábios aqui são enormes. Então, ela é super sensível. Então, pode ser uma textura que ali eu não tô processando direito, pode ser um gosto que eu não tô processando direito. Tem inúmeras possibilidades disso. Pode ser uma questão da propriocepção também, né? Da musculatura e das articulações. Eu não tá com esse tônus, essa consistência de corpo tão boa, aquela pessoa, aquela criança que tem muito molinho, não é molinho em questão de gordura. Tem gente que tem o tecido adiposo maior, tem a gordura, igual eu sou falsa magra, né? Tem gordura até não aguentar mais por causa da síndrome do ovário policístico. E aí, mas eu tenho tônus, né? Eu tenho uma consistência legal. E aí, o Sim. que que acontece? Quando você não tem essa consistência, não tem esse tônus adequado, você vai ter dificuldade para alimentos fibrosos, né? Por exemplo, as carnes. Você vai ter dificuldade na hora de mastigar. Aí, às vezes, a proprioceptiva e o tátil tá desregulado junto. Eu tenho dificuldade até entender aonde o alimento está na minha boca, né? Tenho dificuldade em entender que textura é aquilo. Então, vai ser tantas coisas incomodando que isso vai gerando, né, a seletividade alimentar daquilo, daquela criança, daquela pessoa, enfim. Eu mesmo tenho algumas seletividades. Eu não sei até agora se foi por trauma ou se é por textura, mas acho que é mais por trauma, não é muito por Sim. textura. Dá pra dar um exemplo como se fosse de textura. Uhum. Pode ser mistura dos dois também. É. Quando eu vou engolir, se você me der vitamina de leite, a única que eu conseguia tomar é da tia Silvana, porque ela coava ou ela fazia muito fininho. Ela já Uhum. sabia que eu não conseguia grosso ou pelotado. Se você deixar, se for com leite, se for com água e ficar empelotado, tudo bem. É confuso, Já não viu a entendo. cara que eu fiz, né? Que eu achei nojento com a vitamina com água. Vitamina com água, gente, eu não consigo a de leite, eu vomito na hora. Mas tudo bem. Só da tia Silvana, a vitamina de leite da tia Silvana eu tomo. Tia Silvana nem sabe disso, hein? É declaração de amor, Eita, rede Silvana, nacional. revelações. Revelações. E aí, por quê? Porque quando desce aqui a com leite, ainda mais, quando é nata, então, eu sinto a sensação como se fosse uma lesma. Ai, você sente muito mais, né, do que as outras pessoas. Desse sim, porque fica mais mole, fica mais cremoso. E Uhum. aquela cremosidade daquele meio me incomoda muito aqui na boca, assim, Sim. tipo, por isso que eu dou da água, não. A água deixa o líquido junto. Eu sinto a sensação do líquido, mesmo que Uhum. tenha pedacinhos. O problema não é os pedacinhos. O problema é a sensação do molenga puro aqui descendo. Uhum. Tanto que eu amo mingau de aveia. Não tomo mais tanto leite, então quase não como mingau de aveia. Mas Sim. o mingau de aveia meu sempre foi durinho. Se Uhum. você deixasse ele mole para eu beber, É um pequeno detalhe, mas que para certas pessoas faz toda a diferença, né? toda a diferença. E por que que eu falo que às vezes é um pouco mais de trauma? Porque teve uma empregada que ela falava que se eu não engolisse, se eu não comesse, ia vir a barata entrar pela minha boca. Ah, minha Porque filha, eu acho que é 80% de trauma isso aí. Que nojo, que absurdo. porque ela tentou outros animais, mas eu amo animal. Gente, eu gosto até de cobra. Eu tenho foto de cobra no meu perfil pessoal. Eu amo cobra, eu amo todos os animais. Tipo, eu pego quase tudo na mão. Então, não funcionava, entendeu? Mas barata, todo mundo ensina você a ter nojo de barata, entendeu? Gente, Barata doideira. funcionava. Aí eu falo, não sei se é trauma, se é sensorial, pode ser os dois, enfim. E aí é por isso que impacta, porque as sensações para as pessoas são diferentes, né? Por isso que a gente vai tentar entender umas crianças com disfunção sensorial, assim, com seletividade alimentar, você fica, gente, tá confuso. Sim. Porque é confuso, igual eu tomo vitamina, só que tem que ser de água, se for de leite. Vira um suco, né? Mas tudo bem. Receita dessa vitamina de água, vou experimentar. Eu gosto de experimentar coisas novas. Também não estou podendo tomar muito leite. Não. O médico mandou cortar leite. Não faz muito bem para a saúde. Maçã e banana é o básico, assim, que super combina e é tranquilo para começar. Sim.
Perfeito, Gabi. Deixa eu ver, eu tenho um É... exemplo de um ah, adolescente. Ele olhava para a pia do ralo da cozinha, só aquelas coisas ali embaixo gerava ânsia de vômito nele pela questão visual. uhum, Então, a seletividade alimentar também pode ter questão visual. Se eu não tenho uma musculatura bem desenvolvida, ou se eu não tô com processamento visual adequado, de figura fundo, de cores, de tudo, aquilo pode ser muito mais aversivo do que deveria, né? sim. Não precisa ser só tátil, não precisa ser só proprioceptivo, não precisa ser só olfativo, Uhum, ainda tem o visual. ainda tem visual. Então, são inúmeras opções do porquê que aquilo está gerando essa seletividade alimentar. Sim. É isso, acho que eu falei bastante. 1 hora e meia quase. De Ai, muito desculpa, conteúdo Gabi. maravilhoso. Ai, é maravilhoso. A Gabi, ela é neuropsicóloga, ela tem vários pacientes também. Ela é psicopedagoga, não. Neurocientista e estuda comportamental, é isso. E aí ela é autista também, e aí ela dava exemplo dela, dava exemplo dos pacientes. Aí a gente ia construindo isso. Foram 2 horas e meia uma vez, quase Caramba! 3 horas. E a Vanessa ainda tá pontuando, é muito complexo porque o componente mental é muito forte. Ainda tem a questão Exatamente. comportamental. Acho que é tipo o meu, né? O meu é um pouco comportamental de um comportamento aprendido, né? Uma questão aprendida que virou um trauma até. E uma questão do sensorial, sempre texturas mais. Não é mole, é com textura de lesma, eu falo. De leite, uma barata molhada. O purê, se o purê tiver com leite, eu não consigo. Minha mãe sempre fez purê só com a manteiga ou só com azeite. Se Aham, você botar leite. sim. Tá vendo? Não é meu problema com leite, gente. É, o problema é com leite, Gabi. Se botar leite, não vai. Porque é isso, tem questão de comportamento. Tem alguma seletividade alimentar que não vai ter fundo sensorial, vai ter fundo comportamental. Né? Às Sim, vezes tem mistura dos dois, é complexo. demais. Esse mundo é super complexo. E também nunca é só uma coisa, uma questão. Tem muitas questões envolvidas, muitas E áreas a a serem Vanessa trabalhadas ainda. ao mesmo tempo. Ó, lê aí o que a Vanessa falou pra gente. Deixa eu Que a ver. pessoa já tá muito tempo sem óculos, vai ficando. Ó, o zoinho ficando pequeno aqui, ó. Muitas associações e imagens. Quando digo mental, imaginação, não comportamento. Ela Então, disse que estava falando isso. sobre imaginação e não comportamento. Ainda tem isso, né? Você pode associar com outras questões. Sim. Sim, igual pra mim dá sensação de lesma. Ah, Quem botou isso pra uma criança que dava sensação de lesma? Ninguém. Eu fiz a associação igual, porque é um traquinho que fica ali assim, é a uhum. sensação que dá aqui. É, e tem tudo a ver com a imaginação também, né? Tem. O quanto que a gente vai vendo, o quanto que o nosso corpo, às vezes a nossa sensação né, que é o tato, mas a propriocepção ali, vai gerar uma imagem mental pra gente, né? Igual quando pousa qualquer coisinha aqui, pode ser até um cabelo, eu já penso que é uma barata, eu já fico desesperada, eu Um fico em choque assim. Quando eu vou ver é só um cabelo, ou uma folha que caiu. bicho, bem isso. Não é? A gente cria associações com o que a gente já não gosta. Quando eu tô na água, que vem alguma coisinha, uma pedrinha, eu já penso que é um caranguejo ou um peixinho me mordendo, eu já saio assim, assustada. Eu só tenho problema com a barata mesmo, e acho que com a lesma, né? Coitada da lesma, eu nunca nem peguei a lesma. Mas barata, se vier pra cima de mim, eu fico extremamente calma. Me incomoda. Mas o dia que eu fiquei nervosa não rolou porque ela não saiu de mim. Aí agora Ah, eu fico barata, extremamente calma e fico assim, ó. eu não Sai. sou assim, não. Preciso fazer uma terapia para me libertar desse trauma. E agora que eu tô morando num lugar que quase não tem barata, o meu gato traz a barata para mim. Ele traz barata para o jantar. Você não tá entendendo? Traz de presente. Aí eu fico desesperada, quase coloco a casa abaixo. De uma terapia. Ai, muito engraçado, gente. É isso, é a É, gente pessoal, reconhecer. ninguém trouxe mais perguntas, né? Trouxe. Acho que a gente pode ir encerrando por aqui, Gabi. É. E aí, eu acho que é só comentar até um videozinho que eu vi nesses dias, uma criança olhando para o adulto falou assim:
Por que que vocês tentam cobrar da gente o que vocês nem fazem? Exatamente. É o a gente entender, né? Tem coisas que vão dar, que vai dar para regular, que vai dar para melhorar. Uhum, Inclusive, dá para melhorar e regular no adulto, mas tem coisas que sim. às vezes vai ficar um pouco complicado pra gente. E tá tudo Uhum, bem. Eu tenho dificuldade no doce também. Como eu passo mal se eu como muito açúcar, muito não, né, na verdade. Se eu como açúcar, quando eu como doce, se ele é muito doce, eu sinto que já vai ter muito açúcar, eu já começo a não gostar daquele gosto. E foi assim uhum, desde criança. Depois de muito tempo que eu fui entender que eu passo mal mesmo, que tipo, meu açúcar do sangue diminui se eu como açúcar. Hein? sim. Confuso. Então Uhum, eu começo a ficar, baixa minha glicemia, né? Baixa minha sensação assim de uhum, bem-estar. Então, quando eu sinto qualquer coisa doce, eu já não quero. E aí, tipo, não é porque a criança não gosta de uma coisa doce que tá ruim. Tipo, uhum, às vezes ela come, né? O problema vai estar, por exemplo, não come nada, absolutamente nunca. Então é a gente entender isso, o quanto que aquilo tá afetando no dia a dia, o quanto que aquilo tá gerando disfunções na vida dela, né? Não conseguir comer direito, não conseguir se interagir com os outros. Eu não tenho percepção de onde tá sujo, então eu fico sujo e nem sinto. E entendendo o quanto que aquilo tá afetando as relações e também o próprio bem-estar, né? sim. É isso. Aí, ó, a gente já até indicou como que caminha pra TO. Agora com óculos acho que eu consigo ler. Vanessa falou sensacional. Olha o senso crítico aí. Ai, ai. Mas então vocês não têm mais nenhuma pergunta. A gente vai encerrando. Qualquer coisa pode deixar pergunta nos comentários, tanto no meu perfil quanto da Lucy, que a gente vai respondendo também, viu, gente? Sim, gente. Qualquer dúvida pode mandar mensagem, tá? Exatamente. Que a gente responde. Obrigada pela presença de vocês, obrigada por essa troca. E Gabi, foi um prazer fazer essa live com você, poder receber um pouco desse seu conhecimento que é enorme. Quero fazer seus cursos também. Vamos! Vou ter Ah, tem dois cursos esse aí na mês praça, né? 2 cursos, vou fazer. e vão ter mais outros dois mês que vem. A gente tá Perfeito. fazendo assim vários, porque a Cris tá grávida, né? Uhum. Aí a gente vai gravar, estamos enchendo o conteúdo assim, ficando maravilhoso, porque a gente vai gravar e vai começar a dar mentoria durante os cursos. Eu vou estudando outras coisas também, vou acrescentando nos cursos e tirando as dúvidas das pessoas até o bebê ficar grande, Sim. chegar ali nos 6 meses e a gente conseguir retornar para os Sim. presenciais, né? Mas aí a ideia é conseguir ter os mínimos dos cursos assim que a gente estava sonhando, querendo. E aí depois ela volta comigo pra gente dar os ao vivo, né? Mas é Maravilha. maravilhoso. Eu tô estudando isso só faz 3 anos. Imagina a Cris que tá 10. Nossa, gente, vocês têm que fazer esse curso, porque vai ser sensacional. Cris também é minha supervisora, desde que eu me formei. Sempre estou fazendo supervisão com ela, pelo menos uma vez por mês. A gente é a patotinha online, né? Porque É, todo mundo se conheceu, mas na mesma época. Eu indiquei a Cris pra você. Uma ficou fala exatamente. com outra, uma pra outra, conversa uma da outra. Fala assim: olha, eu falei isso pra Lucy ontem. Olha, não sei o que eu falei isso pra Muito bom. maravilhoso, amo. Só os amigos. Gente, eu nem conheço a Cris presencialmente, mas a gente E a conversa. gente também não se conhece, né? A gente é amiga online, vai fazer 2 anos e a gente ainda não se conhece. Exatamente. Acho que a Cris eu me conheci antes de me formar. Não lembro agora. Faz acho que 3 anos quase de amizade. E A gente precisa online, marcar uma viagem depois que esse bebê nascer. não é? Ela tá super feliz, a filha dela também. Ai, uma fofura. Ai, que legal. Mas é isso, vamos sim, né? Porque precisa. Com certeza. Acho Mas que foi um ninguém prazer. mandou, acho que ninguém mandou mais perguntas, né? Não. Então acho que a gente vai finalizar, né, Gabi? Sim, vai ficar gravado. Eu vou passar para você também. Tá Aí você coloca ótimo. no seu Face e no meu vai estar no Face e no YouTube também. Qualquer coisa, se o pai não tem Perfeito. Instagram,
tem outras formas. Tá bom. Tá bom? Beijo, muito obrigada, viu? Beijo. Obrigada, Gabi. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.